Olá pessoal, vou falar sobre a prova de redação, a prova discursiva, né? Questões específicas do concurso ISS São Paulo, tá? Algumas dicas, algumas questões que vocês ainda precisam saber. Eu tenho aqui o edital aberto, exatamente à minha frente, não é? E vou explicar para vocês alguns detalhes que o edital traz explícito, detalhes que o edital não traz de forma explícita, mas a gente conhece por concursos, né, passados que a VUNESP fez e você precisa saber também, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Júlia Andrade, né? Vocês não estão me vendo, mas estão vendo o áudio daqui do meu material. Eu sou professora de discursivas há mais de 2 décadas, né? Estou à frente do projeto Turma, né, de redação com cursos. A gente já está com o nosso curso praticamente prontinho, tá? Aqui do ISS de São Paulo. Todos os temas já estão propostos, as aulas teóricas, né? A gente tem que fazer apenas nossa aula de revisão. Mas vamos lá. Pessoal, sobre a redação. E aqui vamos bater algumas coisas neste edital que às vezes é um pouco confuso. Prova de redação vai acontecer no dia 1º de outubro, tá, deste ano. E vai ser uma prova dissertativa. A redação da VUNESP é difícil? Não, tá? Eu vou falar que não. Mas entre as questões específicas e a redação, naturalmente tem que ter um esforço muito grande aqui nesta parte, até porque vai tratar de temas atuais. E aí tem os detalhes que são próprios da VUNESP, eu vou comentar aqui para vocês entenderem, tá? Exatamente como que isso situa, né? Você está com cursos pretéritos, concurso da Lesp, por exemplo, a gente teve muita aluna aprovada naquele concurso da Lesp, e no concurso do TCM, que no momento que eu gravo a gente está esperando o resultado do TCM São Paulo, tá certo? Então vamos lá. O que a gente tem? A prova de redação acontece no dia 1º de 10 de 2023, no turno da tarde, e a das questões específicas também, tá, pessoal? No mesmo período, certo? E aí vem aquela pergunta de sempre: Júnior, eu faço rascunho, não faço? O que você acha? A meu ver, dá para fazer se você já tiver um treino, tá? Um treino de questões, um treino de prova. Até porque as questões são de curta extensão, é como se você estivesse fazendo um exercício de 45 linhas nas questões, tá certo? Cada questão tem lá 15 linhas no máximo, então seria como se estivesse fazendo esses 45 linhas, já fazendo 2 redações. É um tempinho apertado, mas dá. Das questões, para as questões específicas, eu até sugiro que você já faça direto na folha definitiva, nas específicas. A redação eu sugiro que você rascunhe, tá? Porque você tem que ter alguns cuidados na redação. A banca não fala o total de linhas da redação, mas pode guardar por experiência, são 33 linhas. Muito raro a VUNESP fazer diferente, você vai até achar estranho, 33 linhas, a VUNESP trabalha com 33 linhas no máximo, certo? Então esse é o primeiro dado que você precisa ter em mente. Vamos lá. A prova de redação, vou começar por ela, né? Você vai ter que produzir um texto dissertativo argumentativo, é um texto de posicionamento. É interessante porque aí eu vou falar uma coisa super importante para não perder nota. A VUNESP, pessoal, ela tem um tal de classificar muita gente com uma nota só, ali na casa dos 70%. Ela põe todo mundo com a mesma nota. E sabe por que isso acontece? Por causa de um detalhe. Todos os temas da VUNESP têm 2 partes, em geral tem 2 partes. Você tem uma parte X e uma parte Y. Por exemplo, entre a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico. Então vamos supor, né? Entre a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico. Em geral, os temas da VUNESP têm 2 partes. E aí o que acontece? Os alunos tendem a fazer uma escolha, ela meio que empurra o aluno a fazer uma escolha. O aluno, por exemplo, ele quer defender que precisa haver uma preocupação maior com a sustentabilidade. Então, ele acaba na redação, não é, esse aluno condicionando sua leitura muito para um dos lados, ele não fala do outro lado, e aí o que acontece? Você fica na casa de 70%. É isso que explica quando há empate de várias notas em conjunto. Vocês vão ver, ela vai fazer isso. O que ela faz? Ela não gosta de dar notas baixas, mas também ela sabe separar muito bem quem é que vai ocupar os primeiros lugares. Ela fica observando, essa banca observa quem trata das 2 partes, tá? Não é que você precisa tratar das 2 partes com igualdade, mas tem que em algum momento falar
sobre as duas partes do tema, entendeu? É claro que ao escolher por um lado, você vai pesar mais a tua escolha por um lado, certo? E o outro vai ficar menos assim pesado. Mas fique muito atento, porque o que faz você ficar naquela parte que todo mundo tira uma nota igual, mas ninguém vai, né? Todo mundo fica ali com cara de paisagem e depois ela não muda aquela nota, tá? Nem na fase recursal. Aí o que acontece com os alunos? Eles ficam chateados tentando pelo menos mais um ponto para ver se conseguem sair daquela posição. E ela tem uma forma de apresentar a nota super complexa, tá, pessoal? Por exemplo, a redação vale 40 pontos, ela não vai fazer isso. A banca vai usar notas quebradinhas, ela vai usar lá, por exemplo, um tal de 11 pontos, ou senão ela vai, para você, aí você tem que ficar fazendo cálculo. Senão ela vai usar 100 pontos, não é? E aí tu fica todo mundo com 72,87, 87, tá? Ela faz isso aqui, tá certo? Então você olha sua nota muito desse jeito. É claro que você depois vai ter a fórmula para você sair dessa situação e saber como que isso é feito. Mas só para você saber como que a banca ela cria dificuldades quando você olha a nota no primeiro momento, tá? Naquela fase do resultado preliminar. O aluno fica ali quebrando cabeça, ele perde muito tempo até ele decidir se vai fazer recurso ou não. Essa banca tem essa mania. Tudo bem? Então, evite ficar com a nota pareada com a nota de todo mundo. Eles igualam. Não falou das duas partes do tema, você vai fazer parte daquela turma que vai ser reprovada, porque a nota não é ruim, mas não é suficiente para você entrar. Mas, texto dissertativo, gente, é texto explicativo. Então, você tem que trabalhar muito com o presente, tá? De preferência com o presente ou com o futuro. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, não é? A gramática pesa muito, tá, pessoal? A parte de conteúdo é o que vale menos. Seria, se numa proporção de 10 pontos, seria 3, 4, 4. Assim que a banca avalia. 3 pontos para o conteúdo, 4 pontos para a estrutura, 4 pontos para a expressão. A gramática pesa muito para essa banca. Ela tem ali o valor de 4 pontos. Embora não seja uma banca que corrija todos os erros gramaticais. Veja bem, ela joga peso na avaliação dos erros, mas não quer dizer que ela vai avaliar todos os erros. Entenderam? Não sei se vocês entenderam bem. O que pesa para a VUNESP é a estrutura. Está bem estruturado? Está. Pronto. Eles vão se valer. Eles gastam muito latim aqui, vocês vão ver, com a estrutura. Mas seguindo aqui em cima ainda. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a partir da leitura e compreensão de textos auxiliares. Muito cuidado com esses textos auxiliares. Não tire nada destes textos auxiliares. Porque essa banca, se ela notar qualquer tipo de paráfrase ou cópia destes textos, ela pode levar você ao zero. Tá? É uma das bancas que adora zerar a redação. Ela não é uma banca de dar notas baixas, vocês vão reparar isso. É uma banca de classificar todo mundo na mesma faixa, separar dos aprovados, separar mesmo, bem nitidamente desaprovados. Mas é uma banca que dá muito zero, tá? Vocês vão entender por vários motivos que eu vou explicar aqui, por isso que esse vídeo é importante para quem quer fazer o ISS de São Paulo. E aí diz aqui, ó, que servem como referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo próprio candidato. Isso aqui é apenas um referencial. Os textos base são só para você se lembrar do assunto, mas você tem que ter seus próprios argumentos, seu próprio conhecimento de mundo, tá? O aluno deverá demonstrar domínio dos mecanismos de coesão e de coerência textual, considerando a importância de apresentar um texto bem articulado. Gente, é uma banca que preza por estrutura, ou seja, por organização. Você não precisa ter argumentos tão aprofundados como na Fundação Carlos Chagas, que é super exigente com isso, né? Basta você tendo uma razoabilidade de ideias e conseguindo construir uma boa estrutura, é isso que a banca quer. Só que quando ela chama de boa estrutura, tem que tomar cuidado com os modelos prontos. Por quê? Olha só, vocês vão ver aqui, eu vou mostrar. Eu gosto de mostrar para o aluno depois não falar que ele não sabia, né? Peraí. Deixa eu ver onde. Aqui. Muita gente não sabe disso aqui, ó. Serão anuladas, zero, sem volta, sem discussão. As redações em que seja identificada a predominância da reprodução de modelos prontos de redações disponibilizados na internet ou em outras fontes. Pessoal, muito cuidado que hoje a gente tem inteligência artificial. Os caras jogam ali, eles acham isso. Então, muito cuidado. Por exemplo, aqui no Turma de Redação, que a gente já tem lá, a gente vai começar a jogar as respostas, etc. A gente vai indicar caminhos para a estruturação, certo? Vai ter um modelo de redação? Tem, mas eu vou ser bem clara. Olha, eu vou indicar várias formas de você
começar aquela redação, várias formas de você desenvolver exatamente para que o meu conjuntinho de alunos não peguem esses modelos prontos, né? E transforme esses modelos em mera cópia, porque é muito perigoso, tá? Muito perigoso mesmo, certo? Ali eu vou explicar qual é o limite, olha, até que pode, tal situação, isso aqui, cuidado, nós vamos trocar por essa expressão, você vai ter... Então, o número de, por exemplo, de repetições dos meus alunos será um número muito pequeno, tudo bem? E aí eu sempre falo para os alunos, você tem o seu modelo, não fica... Redação de VUNESP a gente não troca com os outros. Em hipótese alguma, eu tô num grupo, não passe redação modelo VUNESP para ninguém. Você pode trocar de FGV, pode trocar de FCC, fazer Sebrasp, fazer o que você quiser. Mas aqui já não dá. Não vou dizer que as outras não usam o mesmo artifício, mas a VUNESP usa, e usa com frequência, e depois é uma choradeira, tá certo? Olha, eu sei dizer de um aluno que foi do TJPA, acho que foi, que ele não sabia porque tinha sido anulado, mas ele tinha estudado junto com o irmão dele, não sabia que tinha sido anulado, parará, e ficou naquela choradeira, e vou entrar na justiça, etc, até que entrou e se deu conta de que tinha um texto praticamente igual ao dele, de tanto que os dois estudavam juntos. Não foi nem uma maldade, foi de tanto que estudavam juntos, tá? Então, cuidado com isso aqui, avisar não custa nada. A predominância de reprodução de modelos será identificada por comparação entre modelos disponíveis para consulta em fontes de acesso público, bem como para comparação entre redações apresentadas pelos candidatos, quando evidenciada a utilização de um mesmo modelo. Ademais, também serão penalizados com redução de nota nos critérios de B e C, redações que, embora não sejam predominantemente copiadas, apresentem trechos reproduzidos de modelos prontos. Eles não querem. Então, eu estou fazendo aula com o professor tal, ele tem um esqueleto de redação, sai fora. Não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo, tá? Então, te avisando, para evitar um mal maior, você jogar todo o teu esforço na lama. Certo? Aqui nessa hora, gente, fazer de bobo sai caro. E aí, vamos lá. A banca vai avaliar, na avaliação do tema, o que eles jogam muito ali? Eles vão pegar as duas partes do tema, tá? Sustentabilidade ou desenvolvimento econômico. Vamos fazer isso. E eles vão avaliar o tema, gente, de forma escalonada. O tanto de palavra-chave que você gastou nesse tema. Se você usou as duas partes do tema, ok, você tira a nota total aqui. Se você não usou, você tem nota baixa aqui, tá? Muita gente fica aqui porque não sabe essa dica, então a nota acaba empatada naquela faixa que ninguém vai. Estrutura. A banca vai falar uma série de questões sobre estrutura. Uma série de questões importantes sobre estrutura. Mas vem aqui, né, que você vai sentir a parte mais importante, ó. Na avaliação dos critérios serão considerados aspectos negativos. A falta de parte da macroestrutura dissertativa, quer dizer, quando falta introdução, falta desenvolvimento, falta conclusão. Além disso, a banca também, gente, analisa a proporção entre essas partes. A introdução ocupa um parágrafo, o desenvolvimento não pode ocupar um parágrafo só. A conclusão ocupa um parágrafo, o desenvolvimento tem que ocupar 1, 2, né? Pode ocupar 3. Tá? Mas ele tem que ser maior que as partes extremas, que é a introdução e conclusão. Por que tem que ser maior? Por conta da proporção cartesiana do texto dissertativo. Se o desenvolvimento é para ampliar, portanto, você tem que ampliar as ideias. Não pode fazer uma ideia do tamanho que você previu ali na introdução. Tá? Tem que ampliar aquelas ideias da introdução. Tudo bem? Então, cuidado. A falta de um posicionamento, né, por parte do autor na defesa de determinado ponto de vista também é penalizada. Veja bem, você tem uma posição, mas você tem que falar das duas partes. A banca tem que notar um posicionamento claro, mas tem que falar das duas partes. Tudo bem? A falta de autonomia do texto. Né? O que é falta de autonomia? Quando a banca vai penalizar quando ela sente que você tem dificuldade para expressar e fica expressando com ideias emprestadas o tempo inteiro. Frases prontas, frases de autores que você não conhece, aquilo fica meio nebuloso ali dentro, ela não gosta disso, ela tira ponto mesmo, tá? Vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês aqui também esse detalhe, a banca chamando atenção, para a mera citação. Presença de contradição, né? Quando o teu posicionamento não fica muito claro, ou você resolve fazer uma ressalva, né? Ou seja, aceitar um pouco o outro lado, e isso fica mal feito também, a banca pune.
Falta de desenvolvimento dos argumentos, né? O que é falta de desenvolver argumentos? Você tem as ideias ficam muito rasas. Você não consegue exemplificar, você não consegue ampliar essas ideias, não consegue partir para ideias secundárias que são complementares. Isso pesa. Presença de conclusões não decorrentes do que foi previamente exposto é interessante também. Às vezes o aluno na conclusão traz um assunto novo, não pode. Conclusão é o momento que você encerra, você pode fazer um balanço daquilo que foi exposto, você pode apresentar propostas para minimizar os problemas que você, né, dos quais você tratou, certo? Você não tem obrigação de apresentar suas propostas, a banca deixa claro isso, mas ela quer uma conclusão que tenha a ver com aquilo que foi falado no texto. Tem que ter ligação. Conclusão não pode trazer assunto novo, tá? Tudo bem? A estrutura consome, gente, 40% às vezes da nota, tá? Então, muita atenção. Expressão também tem um bom consumo, porque em expressão a banca não analisa apenas o português, apenas a gramática. Ela analisa também os recursos de coesão. Veja só, não é opção para você ficar construindo períodos tensos. Não é opção. Por quê? Você precisa usar os elementos de coesão, elementos que ligam partes do texto. Você tem uma frase X aqui, ponto, vai entrar na frase Y, tem que ter algum nexo de coesão. Pode ser um além disso, ou seja, um nexo de soma, tá vendo? Ó? Além disso, vírgula, indicando que você vai acrescentar alguma coisa aqui. Você tem que usar isso aqui, é obrigatório. Eu sempre falo para os alunos, quando você faz período extenso, você usa poucos nexos de coesão, é aquela mesma situação em que uma menina vai, por exemplo, para um concurso de Miss e tem lá vários quesitos. Tem o desfile de roupa de gala, desfile de roupa de banho, desfile, né, de roupas que representam o local dela. E ela vira e fala, não, vou desfilar de roupa de banho. Essa é a parte que eu quero pular. Olha, é a mesma coisa de você se negar a cumprir alguma coisa que a banca cobrou. Então, se a banca diz que quer ver coesão, ela quer ver mesmo no prato, tá? Não é só uma coesãozinha ali, outra aqui, para disfarçar, não. Tranquilo? Então, muita atenção, né, com essa questão do ISS, tá? Mas, agora, cuidado com zero, gente. Zero não é só fugir ao tema. Zero também é fugir à própria proposta. Então, se a banca pede dissertação e você faz uma redação com verbos no passado, você está fazendo narração. Então, você pode tomar zero, tá? Não deixe nenhuma identificação na redação, isso é fato. Né? Cuidado para você não trocar a folha definitiva pela folha de rascunho. Isso acontece direto em concurso, é impressionante. Como os alunos trocam no dia da prova, fazem a redação, usam a folha definitiva como rascunho, né? E depois ficam sem folha definitiva, tem outra não, tá? Então, atenção. Apresentar texto, né, sob forma não articulada verbalmente, tá? Aqui não tem risco, quase ninguém faz essa besteira. Foi escrito em outra língua que não é português, também não vai acontecer isso, né? Ninguém estará surtado. Apresentar letra ilegível, atenção, faça a letra que você quiser. Ela tem que ser legível, legível. Pode misturar, pode ser letra palito, letra de forma, tem que ser legível. Apresentar texto definitivo fora do espaço reservado, isso acontece muito. Apresentar 7 linhas ou menos, sem contar o título. Gente, título não é obrigatório, tá? Essa banca não liga pro título. Melhor não colocar. Olha a dica, melhor não colocar. Apresentar menos de 8 linhas autorais. O que são linhas autorais? De repente, você citou uma fonte, ficou ali citando. Das suas 33 linhas, pelo menos 8 linhas tem que ser suas. Você ficar falando lá o tempo inteiro, segundo Bauman, de acordo com Bauman, e para o Bauman, e nunca que você volta para a tua redação, não é? Você está gastando mais linhas não autorais do que linhas autorais, a banca vai partir para cima e pode zerar. Inclusive, quando o aluno copia trechos, né, da coletânea, a banca verifica isso, ela já zera. For idêntico ou muito semelhante a outras redações deste concurso, é que eu falei para vocês. Olha as estruturas copiadas. Apresentar formas propositais de anulação, né? A pessoa coloca expressões que não devem, tá, gente? Então, seja reaça em casa, não no concurso, tá? Para você não falar lá uma besteira e tomar um zero. Vamos lá. Além disso, né, como eu falei para vocês, olha só. Aqui, ó. De forma alguma, o título da redação será considerado na avaliação. Então, não faça título, tá? Começa lá da primeira linha já com a introdução.
Textos curtos com 15 linhas ou menos serão penalizados no critério que avalia a expressão. Então você pode perder 40% da nota, se o texto tiver menos de 15 linhas. Se ele tiver menos de 7 é 0. Se tiver menos de 15, tu pode perder ali em expressão. Se tiver menos de 20, você não alcança a nota máxima mesmo em expressão. É 40%. Olha só, se tiver menos de 15, você está só com 60% para você tirar. Se tiver até 20 linhas, né, a banca vai tirar ponto naquela nota ali, né? Aí você pode ter 65% ainda para poder concorrer, entendeu? Vamos dizer assim. As propostas da redação, aqui eu já falei que não pode copiar nenhum trecho, né? De nada, tá? Ela não pode identificar nenhuma cópia. Também não adianta você ficar, ela vai falar sobre a questão dos autores, né? Ficar fazendo mera citação, tá? De autores, só para poder mostrar que você leu alguma coisa. Também não quer saber disso não, ela quer saber, quando você mexer com autores, a coisa tem que colar, tem que convencer que você lê, tá? Lê alguma questão ali e tal, né? Você consegue dar suporte ao que você está estudando, tá bom? Agora, a parte específica. Vejamos, aqui diz assim, ó. A prova dissertativa e questão será realizada simultaneamente com a prova dissertativa e redação. Então, vai acontecer ali à tarde de 1º de outubro. Tudo bem? O que eu faria primeiro? Eu sinceramente, eu primeiro observaria tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho lá na prova, né, e tal. Eu tentaria fazer o rascunho da redação primeiro e passaria a redação a limpo. Por quê? Porque as questões, pessoal, as questões da VUNESP são muito diretas, mas muito diretas mesmo. Pode ser que ela coloque um casinho ou outro, mas não é uma banca de pegadinha. Não é, definitivamente não. É uma banca bem decorebinha, uma banca muito ligada a princípios, é muito principiológica. Não quer dizer que eu estou fazendo uma prova na área de tributário que ela vai tirar questões de tributário. Não, tudo que tem a ver com conhecimento específico ela pode pedir, tá? É claro que no nosso curso a gente, na hora do aluno treinar, a gente se preocupou mais em colocar mais questões de tributário, para ele legislação tributária, né, para ele treinar. Para tentar acertar pelo menos uma questão. A gente acertou muitas questões na LMG, por exemplo, tá? Fazendo isso. Lá tinha 8 questões para a maior parte das áreas. Para a gente tentar acertar umas 3, 4, a gente trilhou um caminho. O que já ajuda muito. Quando você acerta uma questão, para o aluno é glória. Então, foi essa a questão. Mas, vocês sabem que o dossiê da aprovação está com 10 redações comentadas e 10 questões comentadas. Então, os outros assuntos nós vamos jogar para as questões comentadas, tá? Assim, por exemplo, nós acertamos na prova, acho que foi da Receita Federal. Não, Receita Federal, não, minto. Nós teve uma prova que caiu em improbidade e foi acerto nosso, tá? Salvo engano, ai meu Deus, TJ Minas, TRT Minas, agora eu não lembro. Caiu uma mudança na lei de improbidade e o nosso dossiê bateu em cima, tá bom? Então, a ideia é essa, tentar acertar alguma coisa. E aí, essas questões serão muito diretas, tá? Lembrando que toda a prova da VUNESP vocês vão fazer com tinta preta. Tinta preta. Pode ser que a banca lance um estudo de caso. A gente, pelo treinamento, deu preferência para os estudos de caso e deixou o dossiê com perguntas mais diretas no dossiê da aprovação, tá? Que é a nossa aula de revisão. Mas o que a gente faz? Lá na parte de treinamento, a gente deixou mais os estudos de caso, porque eles são mais difíceis de o aluno escrever no espaço muito curto. Então, a gente prefere treinar a dificuldade. Tranquilo? E chama a atenção de vocês, né? A banca pode cobrar qualquer assunto. Ela adora assunto atual, mas ela gosta muito de assunto que tem a ver com princípio. Princípio de qualquer coisa. Tá bom? É isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado dessas primeiras dicas. Se quiserem estudar conosco, abaixo desse vídeo tem o link, né, com desconto para você se matricular nos nossos cursos.